Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho do jogo do Flamengo Internacional pela Libertadores das Américas. Jogo esse importante para pretensões do Flamengo em seguir na competição, né? Jogo ao qual o Flamengo pode levar uma vantagem lá para Porto Alegre no segundo jogo. O primeiro jogo pode já decidir essa partida. Um jogo que o Felipe Luiz vai ter o desfalque do Arrascaeta, mas vai ter a volta do Jorginho. Certamente vai ser um jogo igual foi o jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, no primeiro jogo da Copa do Brasil. O Roger vai fazer o esquema que o Cuca adotou, né? Já no primeiro turno, pelo Campeonato Brasileiro, na primeira rodada, o Roger ele adotou um esquema com o Fernando, que hoje está machucado, né? Servindo como terceiro zagueiro, jogando ali no 3-5-2, fechando bem os espaços do lado do campo do Flamengo, fechando também o seu meio campo. No primeiro tempo foi um jogo bem equilibrado, quem se lembra desse jogo, e agora pela Libertadores também não será diferente, né? O Roger é um treinador que tem estudado bastante o Flamengo, ele sabe como enfrentar o Flamengo, sabe que o Flamengo fica desconfortável quando o Flamengo pega o time com a linha bastante baixa. Então, o Roger ele vai vir para o Maracanã, creio eu, primeiro para se defender, para depois atacar. Então, o Internacional vai jogar assim. Ele tem uma válvula de escape muito forte, que é o Bernabé, lateral esquerdo do Inter. Ele segura um pouco o Aguirre do lado direito e solta bem o Bernabé na esquerda. O Bernabé junto com o Wesley, né? Esses dois jogadores são os jogadores mais agudos do Inter. E a cabeça pensante é o Alan Patrick, né? Que a bola que passa pelo meio de campo carimba, né? O Flamengo tem que ter bastante cuidado com esses jogadores, né? E com o Ricardo Matias, jogador da base do Inter de 19 anos, que jogou muito bem contra o Bragantino e tem crescido muito de produção no ataque do Internacional. Já no Flamengo, com a volta do Jorginho no meio de campo e a ausência do Arrascaeta, creio eu que ele deve colocar o Alan do lado do Jorginho, tirando o Everton Araújo, e botando o Prata para funcionar como esse homem de armação, né, no meio de campo. Ele deve fazer alguma modificação? Creio que sim. Ele deve tirar do time o Pedro, deve colocar o Bruno Henrique, deve colocar o Luiz Araújo do lado esquerdo, do lado direito, com Samuel Lino do lado esquerdo. Ele vai querer um time com bastante mobilidade, um time que tem intensidade, marcação em cima, né? Não perde pressiona em cima dos jogadores do Inter. Ele não quer deixar, o Felipe Luiz não quer deixar essa vantagem escapar no Maracanã, quer sair daqui e fazer uma vantagem boa para jogar em Porto Alegre, com a vantagem pelo menos do empate. Eu creio que o Felipe Luiz ele já tem treinado o time, já viu os jogos que o Flamengo fez com o Inter, né? E ele vai tentar arrumar uma fórmula de furar esse bloqueio do Roger, que é um time muito pegador internacional, um time que pega bastante no seu meio de campo, né? Com o Thiago Maia, com o Bruno Henrique, com esses jogadores fazendo bem esse papel de meio de campo, pressionando o adversário, não deixando o adversário jogar, muita falta tática. Então o Flamengo tem que sair daqui do Maracanã com a vantagem, né? Eu creio que o Carrascal ele só deverá entrar no segundo tempo, porque no primeiro tempo ele ainda não está entrosado, ele não deve vir para essa partida. Então eu creio que o meio de campo do Flamengo, né? O time como um todo deve ser o Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Meio de campo, Jorginho, Alan, Prata. Na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Acredito eu que o time do Flamengo, o Felipe Luiz está pensando nessa formação. O Pedro não vai entrar jogando, porque se ele poupou o Bruno Henrique nas outras partidas, ele deve entrar com o Bruno Henrique, porque é um jogador que é um jogador mais de marcação, nesse prédio pressiona, aguenta mais o trampo do que o Pedro. Um abraço e até o próximo vídeo.